Ouvintes, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, estamos ao vivo mais uma vez para trazer uma palavra diretamente da parte de Deus para o seu coração. Inscreva-se no canal, louvado seja Deus, faça o seu like, deixa aí o seu joinha e eu tenho certeza que você será abençoado. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Destruindo as fortalezas do inimigo. Muito bem. Abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso de número 22, que diz assim: o qual está à destra de Deus, à direita de Deus, ao lado de Deus, tendo subido ao céu, disse Pedro, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potestades. Muito bem. No estudo anterior, nós falamos sobre principados, que são autoridades. Falamos sobre domínios. Falamos sobre tronos. Falamos sobre autoridades e poderes. A Bíblia diz, Pedro dizendo sobre Jesus Cristo, que Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, louvado seja Deus, o qual está à destra de Deus, à direita de Deus, ao lado de Deus, subiu ou subindo ao céu, havendo sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. E o próprio João, louvado seja o nome santo do Senhor, disse no capítulo 1 João, capítulo de número 3, verso de número 8, que diz assim, 1 João, capítulo 3, verso de número 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. É por isso que Jesus, glória a Deus, como diz a palavra, aleluia, havendo-se-lhe sujeitado, ele sujeitou, ele fez os anjos, as autoridades e as potências estão abaixo dele. Aleluia. É por isso que quando os anjos demoníacos, anjos caídos, se manifestavam nas pessoas, já confessavam, já diziam que temos nós contigo. Eles estão, aleluia, como disse aqui a palavra,
sujeitados a Deus, a Jesus Cristo, os anjos, as autoridades e as potências. Graças a Deus. Muito bem. Por quê? Abramos as nossas Bíblias. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso 16. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: porque nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, nós falamos de tronos, sejam dominações, essas dominações é uma classe do mundo angelical que domina, louvado seja Deus, determinadas regiões celestiais ou mesmo terrena. Entenderam? Muito bem. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu. A Bíblia diz que no céu existe milhares e milhares de anjos. São espécies de anjos. Cada um criado particularmente, porque eles, louvado seja Deus, foram criados. Louvado seja Deus em Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Sem ele, nada do que se foi feito se fez, disse João. Então está bem claro que os anjos são submissos a Jesus Cristo. Jesus, depois da tentação, os anjos vieram e o serviram. Segundo a Bíblia, os anjos assistiram à sua crucificação. Aquele coral, aleluia, maligno, que dizia: crucifica, crucifica, crucifica. Louvado seja Deus. Somos assistidos, louvado seja Deus, pelos anjos que desejam muito também pregar o Evangelho. Glória a Deus, mas essa autoridade foi dada para nós. Mas então, nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visível, que dá para ver, invisível, ou seja, tronos, domínios, principados. O anjo Miguel disse assim: eu sou o príncipe do exército de Deus. O anjo disse a Josué disse: quem és tu? É um dos nossos inimigos. E ele disse: eu sou o príncipe do exército de Deus. Principado. Seja potestade, poder, e tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Antes que tudo que foi criado existisse, Jesus é antes de tudo. Amém? Muito bem. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsiste, existe, se sustenta por ele. Glória a Deus. Jesus é lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Muito bem. Vamos continuar na palavra de Deus. Jesus se manifestou
para desmanchar as obras do diabo. Da mesma maneira que os anjos, louvado seja Deus, os seres angelicais, estão envolvidos, relacionados com os seres humanos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim. Observamos, os seres angelicais são destacados por Deus para fazerem a segurança de pessoas. O salmista disse isso. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa em volta daquele que o teme e o livra do mal. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Nós encontramos outros relacionamentos de anjos com seres humanos no Antigo Testamento. Nós temos aproximadamente, no Antigo Testamento, 108 vezes, louvado seja Deus. Acompanhe algumas personagens que nós iremos citar. Nós vemos os guardiões, né? Guardando a árvore da vida lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos. Gênesis 3:24. Encontramos os agentes celestiais na tenda de Abraão, vieram visitá-lo, o patriarca Abraão, para anunciar o nascimento de Isaac. Tem pessoas que não acreditam nos anjos, mas os anjos foram criados por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, tudo foi criado por Ele. Agora você observa quando foi que os anjos foram criados. O salmista responde, glória a Deus. Muito bem, daqui a pouco nós estaremos mostrando para os irmãos o salmista dizendo, louvado seja Deus, que os anjos foram criados junto com o sol, a lua, as estrelas, todos louvem ao Senhor. Aleluia. Muito bem, vamos continuar aqui. Milhares de seres angelicais estiveram presentes quando o Senhor dos Exércitos desceu no topo do Sinai. Salmo 68, verso 17. Olha aí a presença dos anjos, né? Glória a Deus. Os anjos trouxeram a lei a Moisés. Gálatas 3:19, né? Louvado seja Deus. Então tá aí. Os anjos dialogaram com Josué. E eu acabei de citar isso aqui, né? No capítulo 5, lá de Josué, verso 13 e 15, né? Também com Gideão. Louvado seja Deus, também no nascimento, no anúncio do nascimento de Sansão, o anjo apareceu a Manoá. Primeiro apareceu a mãe de Sansão, depois apareceu a Manoá. E segundo ele, esse anjo era terribilíssimo. Juízes 13, versículo 2 ao 7. Isaías também, na sua profecia, contemplou, né, a visão de um coral celestial louvando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 3, do 1 ao 3. Amém? Louvado seja. Então está aí a palavra do Senhor, a presença dos anjos no Antigo Testamento. Graças a Deus. Vamos aqui agora à participação angelical dos anjos no Novo
Testamento. Nós estamos falando aqui dos anjos de luz, é lógico, né? Os anjos que permaneceram fiel a Deus. Porque Deus não obriga ninguém, os anjos têm o livre-arbítrio. Louvado seja Deus, são perfeitos. Os anjos de Deus, eles não têm limitações, como nós seres humanos. Eu, para me sair dessa casa aqui, onde eu estou, onde eu moro, eu tenho que sair pela porta. Sou limitado às paredes, não consigo atravessar uma parede daqui para lá. Os anjos já são diferentes, eles não têm essa limitação. Eles são rápidos, são velozes. Vocês observam Isaías capítulo 6, Isaías contemplou na visão anjos de 6 asas. Era só a expressão, a Bíblia mostra a expressão. Eles são tão rápidos que nem um beija-flor, que parece que tem mais de uma asa, mas só tem uma. Mas ele é tão rápido que parece que ele tem 3, 4, 5, 10 asas de cada lado, não é? Então ele viu na expressão um anjo de 3 asas. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Umas cobriam os pés, outras cobriam os olhos, e com 2 voavam. Então ele viu 3 asas de cada lado, né? Louvado seja. Muito bem, vamos continuar aqui. A participação dos anjos, louvado seja, no Novo Testamento aparece 175 vezes. Muito bem. O anjo apareceu em sonho para José e para não abandonar Maria. Mateus 1:20. A multidão dos seres celestiais, angelicais, apareceram aos pastores, louvando a Deus pelo nascimento do Salvador. Olha aí. Muito bem. Glória a Deus, já nos evangelhos os anjos já estão aparecendo, né? Muito bem. Os anjos deram todos os aparatos necessários à trajetória de Jesus e estiveram presentes desde o anúncio do seu nascimento até o momento da sua ascensão. Atos, capítulo 1, 10, versículo 10 ao 11. Na formação da igreja primitiva também tiveram relevantes participação os anjos, né? Acompanhe. Um anjo libertou Pedro da prisão, Pedro e João da prisão, capítulo 5, né? Verso 17 ao 20. O anjo caminhava com Felipe até o Etíope, né? Atos capítulo 8, verso 26 ao 28, aonde o eunuco é batizado. Muito bem. Pedro é novamente solto da prisão, capítulo 12 de Atos, pelo anjo, versos 7 ao 9. Cornélio é orientado por um anjo durante a sua viagem a Roma. Atos, capítulo 10, do 1 a 6. Paulo foi assistido por um anjo durante a viagem para Roma. Louvado seja Deus. E o anjo dizia para ele assim: não temas, porque ninguém vai morrer. Todos aqueles, só vai perecer o navio. Todos aqueles que estão contigo não morrerá. Então, o anjo trouxe uma palavra de conforto para Paulo, porque era necessário que ele fosse apresentado a César. Muito bem. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Então, observamos também os anjos, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Em frente
ao sacrifício, louvado seja Deus, de Jesus na cruz do Calvário. Eles também, louvado seja Deus, participaram, aleluia, glória a Deus, assistiram, glória a Deus, e depois da morte de Jesus Cristo, eles apareceram aos discípulos lá, aleluia, no sepulcro, quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Então, os anjos, eles existem. Existe algumas religião, alguns segmentos que não acreditam na existência dos anjos, como, louvado seja Deus, a Bíblia revela. Os saduceus, eles não acreditavam, não acreditam, louvado seja Deus, na existência, os saduceus, né? Atos 30 e Atos 23, 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Muito bem, então há vários segmentos que acreditam e não acreditam. Muito bem, mas nós acreditamos porque a Bíblia assim revela. A Bíblia fala sobre Miguel, o príncipe de Israel, o príncipe da nação de Israel, capítulo 10, verso 21 de Daniel. Glória a Deus, muito bem. Esse arcanjo, né? Louvado seja Deus, vem do vocabulário arque. Louvado seja Deus, que literalmente significa chefe. Muito bem, no livro de Daniel 10, 13, Miguel é identificado como sendo um dos primeiros príncipes do mundo angelical. Muito bem, glória a Deus. Então, aqui nós temos, glória a Deus, Miguel. Vamos falar um pouquinho aqui de Gabriel, aquele que foi impedido. Por que ele foi impedido? Pelo príncipe da Pérsia. Nós estamos falando de principados, né? Eles não existiram, louvado seja Deus, sem a criação do próprio Jesus Cristo. Foi Jesus que os criou. Sem Jesus, eles não poderiam ser feitos. Muito bem, sem Jesus eles não existiriam. Então Jesus, por intermédio de Jesus, eles foram criados. E não foram criados maus, mas todos santos e bons diante de Deus. Muito bem, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho do anjo Gabriel. Gabriel é o anjo mensageiro, né? É o anjo, louvado seja Deus, que traz as mensagens, assiste diante de Deus e traz as mensagens de Deus, né? Aos homens, louvado seja Deus. Gabriel, mensageiro da paz. Nós encontramos Daniel foi, louvado seja Deus, impedido 21 dias. Não descia, porque
a Bíblia revela que os anjos das trevas, chamados de demônios, anjos caídos, eles habitam, são potestades do ar. Efésios 2:2, potestade do ar. Eles estão no ar. Muito bem. Observando, eles impediram, quando Daniel estava orando em Babilônia, com o rosto na janela direto para Jerusalém, clamando a Deus em oração. E o anjo desceu do céu. Quando chegou no meio, no céu das nuvens, no céu aí da esfera aí em cima, no ar, ele foi impedido, não passava. Aí Deus enviou o príncipe Miguel. Louvado seja Deus. Muito bem, eu vou ler aqui para os irmãos entender. Louvado seja Deus. A primeira vez que esse mensageiro da paz aparece em cena foi na antiga e deslumbrante cidade de Babilônia. Ali ele interpretou para o profeta Daniel a visão concernente aos segmentos dos sucessivos impérios mundiais. Capítulo 8, versículo 1 ao 26. Depois de ter sido resistido por poderes satânicos durante 21 dias, Gabriel, com a ajuda do guerreiro Miguel, olha aí, guerreiro Miguel. Miguel é o chefe dos anjos celestiais, um dos primeiros chefes. Finalmente reapareceu ao profeta Daniel para esclarecer os segredos da 70ª semana escatológica. Entendeu? Glória a Deus. Então aquele príncipe da Pérsia lá é um outro anjo também. Louvado seja Deus. Se o príncipe, o vosso príncipe é Miguel de Israel, aquele da Pérsia era um demônio, era um anjo caído, que estava impedindo o Gabriel, o mensageiro da paz, trazer a mensagem para Daniel. Vocês estão entendendo? Então está aí a palavra do Senhor. Qual foi o outro lugar que esse anjo apareceu? Apareceu também lá em Lucas 1:19. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te estas alegres novas. Então ele apareceu, louvado seja Deus, no templo, para Zacarias, pai de João Batista, que ficou mudo, lembra? Apareceu lá, não creu no anjo. Depois ele apareceu para Maria. Depois apareceu para José em sonho. Glória a Deus. Muito bem. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Pena que a nossa hora, ela é curta, ela corre, né? Louvado seja Deus. Já falamos sobre a relação dos anjos com os seres humanos, né? Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostaria muito de continuar, mas o nosso relógio ele não espera, né? Mas vamos aqui. Os anjos, eles têm também participação
na evangelização. Então tá aí, né? Louvado seja Deus. Na prisão de Pedro, né? O anjo vai ao templo, diz para Pedro e para João, vai ao templo e anuncia ao povo toda a palavra desta vida. Muito bem, a Felipe, o anjo também tem participação. E ele vai e orienta Felipe, que evangeliza o mordomo etíope. Tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Então tá aí algumas participação. Louvado seja Deus. Na evangelização. O anjo que disse a Paulo no naufrágio em alto mar: não temas, porque somente o navio perecerá. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27, do 21 ao 24. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica na paz e até o próximo estudo.